Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro especial em função das coisas absolutamente importantes e inacreditáveis que estão acontecendo aqui no nosso país. Só não podemos dizer que são coisas absolutamente surpreendentes, porque na luta da civilização contra a barbárie, a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de iniciativa que venha desse mundo obscuro. Gente sem moral, sem princípios, sem ética, sem respeito à sociedade, sem respeito à democracia, pessoas gananciosas, corruptas que gostam de abocanhar o dinheiro público para se fazerem pessoalmente, enfim. Só que agora nós estamos tendo também o surgimento de outros personagens que estão vindo do submundo, vejam só, para representarem essa gente toda num ataque frontal à democracia do nosso país. Mas ainda bem que nós temos ainda pessoas que respeitam a lei, respeitam a democracia e que têm muita coragem, muito desse temor, como o ministro Alexandre de Moraes, que está fazendo uma coisa, gente, que chega a ser surpreendente para muitas pessoas, né? Que é o cumprimento da lei e a obrigatoriedade que ele está impondo às pessoas de uma maneira geral de se cumprir a lei também. Só que quem vive no mundo obscuro, respeitar a lei é uma coisa totalmente absurda, uma coisa incomum. Eles não estão acostumados com isso, porque eles vivem no mundo paralelo, no mundo ilegal. Pois bem, muitas coisas aconteceram ontem, estão acontecendo hoje também. Eu quero conversar com vocês sobre essas situações, mas é sempre importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a vir fazer parte também dos nossos encontros aqui, do nosso espaço. Se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são formas de você ajudar o nosso portal a chegar a outras pessoas também. Se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui 5 horas, até 5h30 para bater um papo com vocês. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ainda ficar mais engajado aqui no nosso portal. Gente, os desafios, eles estão muito complicados, né? A prova são as coisas que estão acontecendo, que aconteceram ontem e que hoje certamente vão movimentar muitas pessoas aqui no nosso país. Pois bem, mas do que eu estou falando? Bom, em primeiro lugar, ontem às 8h31, o ministro Alexandre de Moraes, ele negou um pedido do PL para anular votos do segundo turno e multou o partido em 23 milhões de reais. Gente, foi uma pancada muito grande. Eu já comentei aqui com vocês sobre o perfil do ministro Alexandre de Moraes, de ter sido um homem do Ministério Público, um homem que foi secretário de Segurança no maior estado da federação, enfim. E todas as pessoas do Ministério Público que eu convivi por mais de 20 anos, todas elas têm esse destemor pela sua noção de responsabilidade em representar e defender a sociedade de uma maneira geral. Então, era previsível que muitas pessoas que tentaram amedrontar, ameaçar, encurralar o ministro Alexandre de Moraes, que essas pessoas quebrariam a cara. Sobretudo, porque ele tem também uma noção de como se deve enfrentar as ORCRIMs, as organizações criminosas. E uma forma muito vital é você atacar na finança, você atacar no dinheiro. E mexeu com o dinheiro do PL e está mexendo com um grande caixa administrado pelo clã do Valdemar Costa Neto, o ladrão, chamado assim pelo general Heleno, e também que está associado aos interesses de Jair Bolsonaro para escapar das consequências de tudo de ruim que ele fez contra o nosso povo. Pois bem, esse é o pano de fundo, e o Alexandre de Moraes está enfrentando essa turma toda. E aí, ele poderia ter dado na resposta dele, né, na decisão sobre o pedido do PL de anulação do segundo turno aqui das nossas eleições, e mais do que isso, né, anular em parte, mas não fazer uma nova eleição, simplesmente decretar que o presidente da República seria, então, o Jair Bolsonaro. Gente, uma das maiores infâmias, uma patifaria, e óbvio que isso era o início de uma série de crimes, que eu falei aqui com vocês, eu até cheguei a enumerar aqui os crimes que as pessoas dentro dessa estratégia poderiam ser incriminadas se elas insistissem, porque o Alexandre de Moraes ainda tem uma chance. Olha, vocês estão apresentando aqui uma formalização de um golpe. Olha, ou vocês façam aqui uma coisa com o mínimo de coerência, já que vocês estão apontando que tem problema nas nossas urnas, e peço a impugnação do primeiro e do segundo turno, ou questionamento do primeiro ou segundo turno, ou então não me venham com esse tipo de situação que claramente é uma patifaria. E se elas insistissem nessa petição, eu disse para vocês aqui que elas poderiam ser responsabilizadas criminalmente. Eu só não tinha ideia que elas poderiam ser responsabilizadas também no bolso, né? No centro da ORCRIM, que na verdade é um dinheiro que pertence ao povo brasileiro, que o orçamento destina para os partidos políticos se organizarem, e não para atacarem a democracia, como o Alexandre de Moraes expôs aqui na
na sua petição. Eu comentei com vocês que essas criaturas que assinaram podem ser incriminadas no artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, 299, falsidade ideológica, artigo 342, falsa perícia, artigo 347, fraude processual e artigo 359-L, que é atentar contra as instituições eleitorais e a nossa democracia. E isso acabou acontecendo, como a gente acaba de ver nessa decisão aqui do Alexandre de Moraes. Ele poderia simplesmente ter indeferido o pedido, gente, mas ele não fez isso não. Ele decidiu e explicou, ele rebateu as acusações ou as argumentações criminosas que essa petição continha. E aí ele disse o seguinte, em dado momento, um dos trechos aqui: tudo isso é elementar e conduz, de modo absoluto, à inépcia da inicial. A total má-fé da requerente em seu esdrúxulo e ilícito pedido, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos que, inclusive, com graves ameaças e violência vêm obstruindo diversas rodovias em vias públicas em todo o Brasil, ficou comprovada, tanto pela negativa em aditar-se a petição inicial, quanto pela total ausência de qualquer indícios de irregularidades e a existência de uma narrativa totalmente fraudulenta dos fatos. E aí ele vai elencando aqui, trazendo dados técnicos, por que não são consistentes os argumentos colocados pelo PL e vai sublinhando. Os argumentos da requerente, portanto, são absolutamente falsos, pois é totalmente possível a rastreabilidade das urnas eletrônicas de modelos antigos. Igualmente fraudulento é o argumento que ocorreu violação do sigilo do voto a partir de registros de nomes. E aí ele vai mandando brasa. Da mesma maneira, pueril e falso argumento de que a discrepância de votação dada a candidatos à presidência da República, quando comparadas as votações somente às urnas de 2020 com as urnas de modelos anteriores, poderia representar indício de fraude. E aí ele vai. Dessa maneira, ausentes os requisitos essenciais, tarará, tarará, pois ausentes quaisquer indícios e circunstâncias justifiquem a sua instauração, diante do exposto, indefiro liminarmente a petição inicial, tanto em razão da sua inépcia é uma peça que não tem nem pé nem cabeça, como pela ausência de quaisquer indícios e circunstâncias que justifiquem a instauração de uma verificação extraordinária. A conduta da requerente exige, entretanto, a condenação por litigância de má-fé. A Justiça Eleitoral, conforme tenho reiteradamente afirmado, continuará atuando com competência e transparência, honrando sua histórica vocação de concretizar a democracia e autêntica coragem para lutar contra todas as forças que não acreditam no Estado Democrático de Direito. Ele vai elencando, e aí teria que se dar um valor à causa. Toda vez que você ingressa com uma ação na Justiça, você tem que dar um valor à causa ali para saber, para quantificar do que nós estamos falando. E o Alexandre de Moraes usou a própria petição do PL, que elencou aqui um sem número de urnas, né, e colocou o valor de cada urna ali para ter um valor total dessa causa, que é de 1.149.000.000, etc, etc, etc. E condenou a 2% desse valor, ou seja, assim nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, condena a autora por litigância de má-fé a multa de R$ 22.991, determinando ainda que a Secretaria Judiciária e a Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira, ambas o Tribunal Superior Eleitoral, bloqueios e suspensões dos fundos partidários dos partidos até o efetivo pagamento da multa imposta. E aí, considerando ainda o possível cometimento de crimes comuns e eleitorais com a finalidade de tumultuar o próprio regime democrático brasileiro, determino seja oficiada a Corregedoria Geral para instauração de procedimento administrativo e apuração de responsabilidade em eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, inclusive de fundo partidário especial no que se refere às condutas de Valdemar da Costa Neto e Carlos César Moretson Rocha. Determino a extração integral das cópias e a imediata remessa para o inquérito das fake news lá para Valdemar da Costa Neto e Carlos César Moretson acabarem sendo responsabilizados também, né? E aí, gente, para vocês verem como é que a petição do Alexandre de Moraes, a decisão dele está tão bem fundamentada e nós estamos diante de tantos criminosos, a gente tem que pegar esse trecho aqui de uma entrevista que o Valdemar da Costa Neto deu para um órgão de direita, né, que nós vamos ver na sequência que sofreu uma pancada violenta também, enfim. E aí ele estava entrevistando o Valdemar da Costa Neto, que com o tipo de comportamento aqui fica claramente evidenciado como nós estamos diante de um criminoso irresponsável. Vamos acompanhar aqui. Lendo a própria petição apresentada pelo PL, eu vou ler aqui.
Parece óbvio, por outro lado. Porque ele estava dizendo aqui, antes, né, aqui para o Paulo Figueiredo, que ele não queria anular os 2 turnos, seria só o segundo turno, né? E aí o Paulo Figueiredo, mas vocês mandaram uma petição que diz que são os 2 turnos. Se o resultado da verificação extraordinária realmente apontar as falhas demonstradas pelo IVL e confirmar a quebra de confiança dos dados extraídos das urnas eletrônicas, haverá necessidade do Tribunal Superior Eleitoral estender os efeitos práticos e jurídicos de eventual invalidação da apuração para ambos os turnos das eleições de 2020. Eu não estou tirando isso nem da minha opinião. Eu estou lendo aqui a emenda inicial que os senhores apresentaram ao Supremo Tribunal Federal hoje. De forma que a conclusão é de que, uma vez atestado o problema nas urnas, segundo a emenda apresentada por vocês, os resultados jurídicos se estenderiam também ao primeiro turno, de forma que nós teríamos que ter essas eleições, novas eleições para todos. Eu também acho, mas acontece que a situação do país não está permitindo que a gente convoque novas eleições. É muito dinheiro, é muito desgaste e é uma desmoralização para o país. Então, seria muito mais fácil você resolver o segundo turno. O segundo turno você não envolve deputado estadual, federal, senador. Resolver o que ele quer dizer, gente, é declarar o Bolsonaro vencedor, tá? Sem nenhuma outra eleição. Quer dizer, mas aí não é dar um jeitinho, presidente? Como? Não é simplesmente dar um jeitinho, em vez de simplesmente cumprir a lei. Eu entendo, realmente é um caos. O momento político do país dificilmente comporta isso. Mas nós vivemos no Estado Democrático de Direito, e no Estado Democrático de Direito não cabe a nós decidir o que é politicamente conveniente no momento. Aplica-se o que está escrito dentro da lei. Eu estou equivocado? Não, você não está equivocado, Figueiredo, mas você sabe que o Supremo Tribunal Federal já alterou muitos entendimentos, muitas leis em benefício do país, para facilitar a vida do país. Eu acho que eles têm poder para isso, e eu acho que seria um momento como esse, e você fazer nova eleição, para começar, para a economia do país vai ser uma desgraça, porque você acaba... Presidente, o senhor está propondo que o Supremo altere as leis? O seu papel de alterar as leis é do Congresso Nacional. Tantas, eu não estou propondo, Figueiredo, eles já alteraram tantas, dão entendimento. Então eles são ditadores, de fato. Dão um entendimento de outra maneira. Quer dizer, eu acho que isso aí nós teríamos que ter, quer dizer, o TSE tem que resolver, o problema é deles. Não, Valdemar, agora o problema é do senhor, o problema é do senhor, isso sem falar nos problemas que podem vir aí com a sua ex-esposa também, né? E como contra-ataque a essa atitude corajosa, destemida de Alexandre de Moraes, que está enfrentando um morcrim, né, muito grande, e pessoas muito insanas que estão ao lado desse universo todo maluco, nós temos o senhor Marcel Van Hatten, deputado federal pelo Novo do Rio Grande do Sul, que está capitaneando assinaturas para uma CPI contra o STF e TSE por abuso de autoridade. Gente, é uma coisa tão canalha, tão sórdida, deixa eu tirar a cara do indivíduo aqui, porque o artigo 58 da Constituição diz que uma CPI só pode ser motivada se tiver um fato determinado, e ela tem um prazo determinado, e ela tem que terminar na legislatura, ou seja, essa legislatura termina agora em dezembro, então não vai ter tempo de fazer CPI. Eles querem fazer uma farofa, querem fazer uma espuma para amedrontar o Supremo Tribunal Federal, e mesmo que no final das histórias todas, eles coletassem alguma informação, eles teriam que mandar para a Procuradoria-Geral da República para processarem alguns dos ministros da Suprema Corte. Eles estão mirando ali no Alexandre de Moraes, evidentemente. E o Supremo Tribunal Federal julgaria o Alexandre de Moraes se ele cometeu algum abuso ou não. O que vocês acham que vai dar essa história? Então é só para tumultuar, só para criar confusão na cabeça das pessoas e deixarem os insanos que estão atrás de discos voadores mais insanos ainda. E aí, hoje eu estou vendo uma notícia de ontem também, que a plataforma nossa aqui, que nós estamos, né, suspendeu a monetização do tal canal aqui. Por quê? Foi decisão judicial? Não, mas eles colocam tudo como culpa do Alexandre de Moraes, né? Eles praticam os crimes e aí eles colocam tudo na responsabilidade do Alexandre de Moraes. E o que disse a plataforma? O canal Os Pingos nos Is incorreu em repetidas violações de nossas políticas contra a desinformação em eleições e nossas diretrizes de conteúdo adequado para a publicidade, incluindo as relacionadas a questões polêmicas e eventos sensíveis, atos perigosos ou nocivos, além de outras políticas de monetização. Então, gente, de
dessa forma, suspendemos a monetização do respectivo canal e dos outros que integram a rede Jovem Pan, de acordo com as nossas regras. E aí, eles vão colocar a culpa nos outros, né? E vocês pensam que a calhordice fica só por aí? Não! Como eles estão pensando só em minar a eleição em segundo turno, pelo menos alguns, né? Outros não. O Tarcísio de Freitas, por exemplo, ele está consciente que não vai ter alteração de nada no caso dele, né? Porque se tiver também no segundo turno, ele deixa também de ser o futuro governador de São Paulo. E essa gente toda que já está tentando encontrar uma teta suculenta, também vai perder essa teta suculenta. Gente, é muita contradição, é muita calhordice, e a gente tem mesmo que acreditar que nós temos mais pessoas com a coragem, com o destemor de uma figura como o Alexandre de Moraes, que está fazendo, ele não é um herói, ele apenas está sendo aquilo que um cidadão que chega até a Suprema Corte do nosso país tem que fazer, ou seja, cumprir a lei. E nós, como estamos tão desacostumados a ver um Estado funcionando na defesa da democracia, porque também nós nunca tivemos tantos ataques insanos contra a democracia, a gente realmente acaba aplaudindo de uma forma muito efusiva o ministro Alexandre de Moraes. Que outros se inspirem no exemplo dele, nas suas práticas, e que outras pessoas da sociedade, de uma maneira geral, fiquem cada vez mais alertadas que nós estamos na reta de muitos criminosos, de uma organização criminosa com vários tentáculos que estão, através dessas figuras que eu mostrei aqui, tentando destruir a nossa democracia, a nossa paz de espírito e o futuro da nação. Mas nós não vamos deixar. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente apontar para as pessoas o que está acontecendo, mais a gente consegue se vacinar e consegue antídotos a essas situações todas. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, tentei condensar o nosso assunto aqui, enfim, mas é isso aí que deu para a gente condensar e vamos seguir em frente. Esse é o nosso papel, tá bom? Obrigado por vocês estarem aqui. Tchau.